Nós tivemos uma grande surpresa que ninguém podia esperar. A cidadania italiana ficou, sim, mais cara. Mas não só para os brasileiros, para todos os italodescendentes mundo afora. Na Itália, até o presente momento, o processo judicial ele tem um custo de 545 euros por processo. Passou essa taxa para o valor de 600 euros por pessoa, per capita. No Comune, a cidadania italiana, que nós chamamos de reconhecimento via residência, ela era custo zero, uma pessoa que residisse na Itália com nenhuma cobrança de taxa. Essa taxa também passa a ser 600 euros por requerente maior de idade. E nos consulados, a taxa, que também era de 300 euros por pessoa, passa a 600 euros. Nós tivemos aí outros aumentos relacionados à cidadania italiana, a taxa de 100 euros para registro das sentenças. A municipalidade na Itália, o Comune, poder cobrar pelas certidões civis com mais de 100 anos o valor de até 300 euros. E não menos importante, nós temos que considerar que uma das coisas que encareceu a cidadania italiana nos últimos anos é a desvalorização do real frente ao euro. Não espere o euro chegar a R$8 para começar o seu processo. Corra atrás do seu direito. Nesse momento, ele ficou apenas um pouco mais caro. Esse é um dos primeiros passos da restrição dos direitos aos italodescendentes ao redor do mundo. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal News and News Brasil, um canal dedicado, para notícias do mundo todo, para vários assuntos importantes aí que estão surgindo no mundo, no Brasil, que vocês acham interessantes. Principalmente, o nosso propósito aqui é fazer vocês debaterem, falarem sobre os assuntos importantes que vocês acham, colocando nos comentários, do vídeo, que é super importante aí para vocês debaterem, ficar a par, do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Assuntos importantes como esse, relacionado à cidadania italiana, que dessa semana aí que o que passou, teve mudanças nas regras para vocês que são descendentes de italianos e querem tirar o passaporte e consequentemente, a cidadania italiana para, no caso, usufruir, desse direito seu, Só que o problema é que houve mudanças nas regras e mudanças muito fortes, nas regras para você adquirir a cidadania italiana. Antigamente, você que tinha tataravô, bisavô, você era descendente, agora parece que não pode mais adquirir a cidadania italiana. Por que o governo italiano está fazendo isso, Muitas explicações que vêm da Itália é que muitos, principalmente brasileiros aí, que um dos que mais tem descendentes na Itália, eles estavam querendo ter cidadania ao simples luxo de ir para os Estados Unidos depois, fazer compras lá em Miami, passear fora da Itália para ter fácil acesso, e não tinha vínculo nenhum, vínculo que eu falo assim, não sabia nem falar italiano, não sabia nada da Itália, não sabia a cultura italiana. A única coisa que sabia da Itália era futebol, e houve muitas críticas, do cidadão italiano, principalmente para essas pessoas aí que queriam a cidadania italiana, mas nem se preocupava em aprender a língua italiana, aprender alguma coisa da Itália, a história da Itália, nada. Simplesmente queria o passaporte, para ir fazer férias nos Estados Unidos e Europa, como cidadão italiano. Depois retornava para os seus países, e simplesmente não usava mais o passaporte e ficava a cidadania, Então, com muitas críticas ao longo do tempo, que o governo italiano agora, principalmente com a primeira-ministra de direita, está pegando muito, batendo muito nessa tecla, sobre como as regras novas aí da cidadania. Então bora ver o vídeo, galera, que explica direitinho, o Matheus, CEO da Io Gringo, um especialista, em cidadania italiana.
Galera, estamos aqui com o Matheus Reis, CEO da empresa Io Gringo, né, especialista em cidadania italiana, que vai nos responder, tirar dúvidas aí sobre as novas regras para você adquirir a cidadania, tirar passaporte italiano, né? Ô Matheus, depois de 1861, né, quem tinha parente vivo na Itália podia adquirir cidadania italiana, mas agora, por essa regra nova, só quem tem ou teve pai ou avós italiano. Sobre o direito da cidadania, ela traz um elemento muito forte que é o elemento ius sanguinis, ou seja, existem várias formas de definir cidadania conforme o país, e na Itália a cidadania ela é definida conforme o direito de sangue, ou seja, qualquer pessoa que descende de um descendente de um ascendente italiano e tem sangue italiano teria direito a essa cidadania. O que mudou a partir de hoje, né, com esse decreto emitido pelo Tajani. E sim, existe um impacto assim, absurdo em todos os descendentes de italianos que querem tirar a cidadania, mas também naqueles descendentes de italiano que já iniciaram o processo de cidadania. Matheus, para quem já abriu o processo com a regra antiga, né? Esse processo ele continua valendo ou com essa regra nova ele é cancelado? Perfeito. Essa era uma dúvida que a gente estava, inclusive, até 1 hora atrás. A gente acabou de dar uma olhada no texto do decreto que saiu, e no texto do decreto, a princípio, as pessoas que já entraram com processo judicial ou processo administrativo para reconhecimento da cidadania e tiveram os documentos recebidos pelo consulado vão ter direito à cidadania. Então, esse direito e essa nova lei não vai retroagir. Matheus, com essa nova lei, fica mais fácil tirar o passaporte italiano, principalmente para os brasileiros? O processo para eles, na verdade, vai ser, a princípio, no mesmo trâmite dos processos antigos. Uma das novas condições que o Tajani traz nessa coletiva de imprensa que ele publicou hoje, mas que não está necessariamente no texto do decreto, é que a partir de 2026 vai ter um novo órgão, uma nova instituição em Roma responsável por julgar esses processos. Hoje em dia, o processo ele pode ser julgado em alguns órgãos administrativos. 2 órgãos administrativos são, primeiro, o consulado, segundo, as comunes, né, que são os órgãos na Itália responsáveis por julgar esse tipo de processo, e terceiro seria a via judicial, no qual o descendente de italiano entraria com um processo pedindo reconhecimento da cidadania. Segundo o Tajani, a partir de 2026, para os casos administrativos, ele vai ser julgado e avaliado por um órgão institucional em Roma, não mais pelos consulados. Matheus, você acha que, pelo fato da primeira-ministra da Itália ser de direita, de alguma forma aí colaborou para essas mudanças de regras? O que eu vejo aqui é uma semelhança, né, de modelo de implementação da lei, inclusive, muito parecido aos Estados Unidos, né? Então, quando a gente viu na posse do Donald Trump, ele colocou, né, ele institucionalizou aqueles decretos que eram pontos importantes para a governança dele. A mesma coisa acontece na Itália, né? Então, dentro da Itália, o que a gente vê? A gente não vê um processo formativo de lei tradicional, no qual eu teria um projeto de lei que seria aprovado e discutido pelo parlamento com participação da sociedade. O que aconteceu foi a imposição de um decreto, certo? Um decreto que, a princípio, precisava de um argumento claro de urgência. Um exemplo claro do que foi um decreto é o Covid. E, obviamente, a Covid exige, sim, a necessidade de um decreto. Porém, nesse caso, foi instituído como um decreto e isso traz e impede um pouco a discussão social do caso, né? Então, assim, como a sociedade vê essa situação, como o próprio parlamento vê essa situação. Inclusive, agora, né, a gente pensa no parlamento e a gente vê, sim, que o parlamento ele é a favor da gestão atual, e a gente pensa muito sobre qual vai ser a discussão da Corte Constitucional, né? A Corte Constitucional é basicamente o órgão aqui responsável por avaliar, né, a lei aos olhos da sociedade. Tá aí, galera, nós tivemos com o Matheus, CEO da empresa Io Gringo, especialista em cidadania italiana. Matheus, muito obrigado por responder nessas principais perguntas, né, principais dúvidas aí do cidadão italiano, principalmente o cidadão brasileiro. Ele estava muito ansioso para tirar suas dúvidas, né,
e para que possa ficar mais tranquilo na hora de tirar sua cidadania. Muito obrigado, Matheus, CEO da empresa Yo Gringo. Obrigado, Márcio. Boa noite. E pessoal, clientes que são da cidadania, por favor, respeitem e atendam os conselhos que são das pessoas que estão acompanhando. Esse momento é um momento muito delicado para todo mundo. Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do assunto aí, né? Para os descendentes de italiano, é muito importante o vídeo, né? Até o próximo. Deixe like no vídeo, né? E faça a sua inscrição no canal. Ative o sininho para ficar sabendo das novidades, né? Galera, vamos ficando por aqui. Tchau. Fui.